Zona do Euro. Apresentação: Paulo Nunes. Olá, guaibeiros. Abraço a todos que estão nos acompanhando. Está começando o Zona do Euro, episódio 148 do Zona do Euro. E na última semana eu estive fora, Ana Carolina Nazário comandou o programa, daqui a pouco ela vai estar conosco também. O Zona do Euro desta semana, o episódio 148, vai abordar as eliminatórias, as últimas fases de playoffs da Liga dos Campeões da Europa, da Liga Europa e da Conference League. Na Liga dos Campeões da Europa, a principal competição continental de clubes do velho continente, faltam 7 vagas que serão preenchidas na próxima semana. E a gente vai falar dos confrontos de ida da última fase dos playoffs antes de confirmar as 7 equipes que vão para o famoso sorteio da fase de liga da principal competição de clubes da Europa. Esse é o grande destaque da semana no velho continente e a gente, claro, vai destacar muito para você aqui no Zona do Euro. Eu só quero lembrar antes ao guaibeiro que pode acompanhar a gente também através do nosso Spotify. Você coloca no Spotify Guaíba Esporte e por lá estão disponíveis todos os episódios do Zona do Euro. O de hoje é o 148. Você está acompanhando o Zona do Euro, futebol europeu passado a limpo de um jeito diferente aqui na Rádio Guaíba. Bom, e vamos começar então o Zona do Euro, porque é o seguinte, no Zona do Euro a gente vai tratar agora sobre ela, a Liga dos Campeões da Europa. A trilha identifica a Liga dos Campeões da Europa e vai ser o nosso destaque agora aqui no Zona do Euro. Vamos começar falando da Liga dos Campeões da Europa, dessa rodada de playoffs que tivemos, a última da fase de playoffs, antes de confirmar as últimas 7 vagas que vão completar o sorteio que teremos logo na chamada fase de liga, onde você sabe, a principal competição de clubes do velho continente, ela fez uma alteração no seu regulamento desde a última temporada, e um regulamento que foi muito aprovado dentro do futebol europeu. A Liga dos Campeões, assim como as demais competições europeias também, mas em destaque, claro, para a Liga dos Campeões, ela mudou. Agora os times vão para um sorteio, onde lá é definido o caminho na fase, eles chamam agora de fase de liga, Naquele caminho, no sorteio são 4 jogos em casa e 4 jogos fora para cada equipe. Não repete o adversário. E aí é dividido em potes, os times, o pote 1, pote 2, pote 3 e pote 4. Cada time enfrenta 2 adversários de cada pote para somar os seus 8 jogos. E aí quem somar mais pontos, os 8 primeiros colocados vão direto às oitavas de final. Do 9º colocado até o 24º se disputa um playoff na segunda fase da Liga dos Campeões para preencher outras 8 vagas na fase de mata-mata da principal competição do velho continente europeu. Mas a primeira fase, lembrando, portanto, ela tem nessa primeira fase esse calendário de 4 jogos em casa e 4 jogos fora para cada equipe, nesse novo formato de sorteio que é feito pela UEFA, que foi feito já na última temporada e que tivemos coroando o campeão inédito, a equipe do Paris Saint-Germain. Portanto, definidos algumas equipes, restam outras vagas ainda e é sobre isso que a gente vai falar a partir de agora. Bom, os times que já estão classificados, só para repassar a lista dos classificados, nós temos o Ajax da Holanda. O Ajax conseguiu voltar à fase de liga da competição continental, depois de muito tempo voltando à Champions, o Ajax nessa fase mais quente, O Arsenal da Inglaterra, a Atalanta da Itália, de mais uma grande campanha no futebol italiano. Agora a Atalanta vive o desafio de ter uma temporada sem Gianpiero Gasperini, que foi o grande mentor dessa Atalanta dos últimos 8 anos. O treinador saiu, foi para a equipe da Roma, trocou de clube na Itália, e a Atalanta tenta se manter competitiva como foi nas últimas temporadas. O Atlético Bilbao da Espanha, que
é o grande destaque no futebol espanhol, fazendo campanhas bem competitivas, né? Foi quarto colocado no Campeonato Espanhol na última edição, o Atlético Bilbao, que conseguiu garantir a permanência do seu grande destaque na equipe, o Williams, né? Ficou na equipe do Atlético Bilbao, o garoto Nico Williams, renovou o contrato, tinha sede de clubes como Barcelona, Bayern de Munique, mas ele ficou e o Bilbao aposta muito em Nico Williams. O Atlético de Madrid também está classificado para a fase de Liga, terceiro colocado no Campeonato Espanhol, mais uma edição de Liga dos Campeões para a equipe do técnico Diego Simeone. O Borussia Dortmund na Alemanha, o Barcelona como o campeão espanhol também com vaga garantida na fase de Liga, assim como o campeão alemão, o Bayern de Munique. O Chelsea, que foi quarto colocado, fez uma campanha de recuperação na última temporada no campeonato inglês. Também estão na fase de Liga, já classificados, né, pelas classificações das suas ligas nacionais. O Eintracht Frankfurt na Alemanha, o Galatasaray da Turquia, que está investindo muito, atual campeão turco, a equipe do Galatasaray, que agora está atuando forte no mercado de transferências, buscando reforços, um time milionário do Galatasaray, também garantido na fase de Liga, e com destaque, né, para Leroy Sané, que agora é o novo camisa 10 do Galatasaray. A Internazionale, atual vice-campeã europeia, a Juventus, também representante italiana, o Bayer Leverkusen, que já foi a sensação no futebol alemão, hoje vai viver sua primeira temporada sem o técnico Xabi Alonso, que foi para o Real Madrid, foi o grande responsável por ressurgir esse Bayer Leverkusen, e agora aposta em Erik ten Hag, ex-Manchester United, para comandar a equipe. E o Echeverri, que revelado pelo River Plate, foi para a equipe do Manchester City, chegou a disputar a Copa do Mundo de Clubes pelo City, foi emprestado ao Bayer Leverkusen. O campeão inglês, o Liverpool, o Manchester City, também representante da Inglaterra, vice-campeão francês, o Olympique de Marselha, o terceiro colocado na França, o Mônaco, o campeão italiano, a sensação no futebol italiano, o Napoli, que agora tem Kevin De Bruyne no seu elenco, também está classificado para a fase de Liga da UEFA Champions League. Assim como o Newcastle da Inglaterra, o Olympiacos, atual campeão grego, o campeão europeu, o Paris Saint-Germain, campeão francês, quase campeão de tudo na temporada, né? Só não ganhou a Copa do Mundo de Clubes, que ficou com o Chelsea da Inglaterra, mas o Paris Saint-Germain confirmadíssimo. O PSV, o campeão holandês, o Real Madrid também classificado, e além deles, fecham as demais vagas já garantidas. O Slavia Praga, campeão da República Tcheca, o Sporting, campeão de Portugal, que agora vai viver a vida sem Gyökeres, né? O grande artilheiro Gyökeres, o sueco, foi para o Arsenal. O Tottenham, atual campeão da Liga Europa, temporada passada terrível do Tottenham, quase brigando contra o rebaixamento no campeonato inglês, mas campeão da Liga Europa e garantiu a vaga na Liga dos Campeões. Só que agora a vida sem Son Heung-min, né? O craque coreano, não é mais jogador do Tottenham, foi para a MLS. O campeão belga, o surpreendente Union Saint-Gilloise, e o Villarreal da Espanha. Veja que falamos de 29 equipes. Faltam 7 vagas e elas serão preenchidas com os classificados dos playoffs. E ainda nesse playoff restam 14 equipes. Tem o Basel da Suíça, o Basel que é o atual campeão do futebol suíço, o Benfica de Portugal, o Bodo Glimt da Noruega, atual campeão norueguês, o atual campeão escocês, o Celtic, o Clube Bruges, a equipe belga, o Copenhagen da Dinamarca, que é também o atual campeão dinamarquês, o Estrela Vermelha, atual campeão sérvio, o Fenerbahçe de José Mourinho, o Ferencváros da Hungria, o Ferencváros também, que é o maior campeão nacional e é o atual campeão húngaro, o surpreendente Kairat Almaty do Cazaquistão, que é o atual campeão nacional, o Pafos, que é a grande surpresa nas ligas menores na Europa, atual campeão cipriota, foi campeão inédito na última temporada, o Pafos, o Karabag, atual campeão do Azerbaijão, o Rangers, e o Sturm Graz, atual bicampeão austríaco, também chegando nessa fase final, na última fase do playoff. As eliminatórias da Liga dos Campeões, elas são em 3 fases, né? E a última é a do playoff derradeiro, para definir 7 vagas na fase de grupos. Bom, gente, fiz esse parâmetro, apresentei, né,
as equipes que já estão classificadas, as 29 equipes já classificadas para a fase de liga da Champions League, agora vamos para os playoffs, onde serão definidos as demais 7 vagas. E a gente vai começar a passar limpo agora esses jogos. Bom, gente, então, abrindo os playoffs na Turquia, o Fenerbahçe recebeu em Istambul a equipe do Benfica. Um confronto e tanto. O Fenerbahçe da Turquia, atual vice-campeão nacional, contra o também vice-campeão nacional de Portugal, o Benfica. O confronto do técnico português, ou portugueses, né? O Bruno Lage, que comanda o Benfica, ex-Botafogo, né? E o José Mourinho, que é o técnico do Fenerbahçe. Empate em 0-0 no primeiro jogo. Destaque para os brasileiros Fred, ex-Inter, e o Anderson Talisca. Os dois atuaram pela equipe do Fenerbahçe, né? O Fred começou o jogo, o Anderson Talisca entrou no segundo tempo, mas o placar terminou 0-0 no confronto que foi na Turquia. Agora, no dia 27 de agosto, tem o jogo de volta em Lisboa. Quem vencer fica com a vaga, empate, a decisão vai para os pênaltis para definir uma das vagas na fase de liga da principal competição do velho continente. Na Escócia, uma das grandes surpresas, o Rangers recebeu o Clube Bruges e perdeu em casa por 3-1. O Rangers chegou a estar perdendo em 20 minutos por 3-0. O Vermont, o Spillers e o Brendan Machelli marcaram em 20 minutos os gols da equipe belga, fazendo o Bruges abrir 3-0 no marcador. O Danilo Pereira descontou para o Rangers. O jogo da volta acontece no dia 27 de agosto em Bruges, na Bélgica, e a vantagem é toda do Clube Bruges nesse confronto contra a equipe do Rangers. Sempre é bom lembrar que os eliminados nesse playoff vão para a Liga Europa. Então, Fenerbahçe, Rangers, Benfica, Bruges, né, quem ficar fora da fase de liga, da Liga dos Campeões, vai para a Liga Europa. O Bodo Glimt na Noruega encaminhou a sua classificação diante da equipe austríaca do Sturm Graz. Os dois campeões nacionais se enfrentando, né? O Bodo Glimt campeão norueguês e o Sturm Graz campeão austríaco, e o Bodo Glimt passou o carro. Vitória por 5-0 do Bodo Glimt, que vai retornar o futebol norueguês a uma fase de Liga dos Campeões, uma fase, antes era a fase de grupos, agora a fase de Liga. Vitória por 5-0, incontestável. Tem o jogo da volta no dia 26 de agosto na Áustria, mas a vantagem é toda e gigantesca da equipe do Bodo Glimt. O Bodo Glimt, que não é uma equipe badalada das grandes na Europa, né, longe disso, mas na última temporada fez um bom ano, uma grande temporada na Liga da Conferência. O Bodo Glimt chegou aí, na Liga Europa. O Bodo Glimt chegou aí até as quartas de final, fazendo uma campanha muito segura, o atual campeão norueguês. Recentemente também esteve em Liga Europa. O Bodo Glimt está frequentando cada vez mais as competições europeias e agora vai entrar na fase de Liga depois dessa vitória de 5-0 no primeiro jogo contra o Sturm Graz da Áustria. Na Suíça, o Basel, nesse quarto jogo de playoffs, né, são 7 jogos, no quarto jogo o Basel empatou com o Copenhagen da Dinamarca pelo placar de 1-1, jogando na Suíça. O atual campeão nacional da Suíça, o Basel, saiu na frente, o gol do Xherdan Shaqiri de pênalti aos 14 minutos do primeiro tempo, mas no finalzinho da primeira etapa, o Gabriel Pereira empatou para a equipe dinamarquesa do Copenhague. Agora, no dia 27 de agosto, acontece o jogo de volta, né, na próxima semana, na Dinamarca, para definir também uma das vagas na fase de liga. O Celtic, na Escócia, recebeu o Kairat Almaty do Cazaquistão. O Kairat Almaty é o time que mais está chamando atenção nessa fase de playoffs da Liga dos Campeões, porque ele passou desde a primeira eliminatória e veio passando, veio vindo. Agora está enfrentando um dos grandes e tradicionais clubes do futebol europeu, que é campeão europeu também. O Celtic, já falamos aqui em outras edições do Zona do Euro, daquela história do Lisbon Lions, né, os Leões de Lisboa, do título do Celtic contra a Inter de Milão naquela decisão que foi disputada em Lisboa. O Celtic lutando para voltar à Liga dos Campeões, onde na última temporada foi até as oitavas de final, e agora em casa tropeçou, empatou em 0-0 com o Kairat Almaty, e o jogo da volta vai ser no Cazaquistão no dia 26 de agosto, confronto em aberto, chamando a atenção que o atual campeão escocês, o Celtic, tropeçou em casa contra a equipe do Kairat Almaty, que é o atual campeão do Cazaquistão, mas convenhamos, né, a tradição do Celtic em relação à do Kairat Almaty se espera mais da equipe escocesa.
Os últimos 2 jogos da fase de playoffs, os confrontos de ida. Na Hungria, o Ferencváros, ao que tudo indica, deve ir jogar a Liga Europa. Surpreendente a vitória do Karabag fora de casa contra o Ferencváros. Inclusive o Ferencváros, que é comandado pelo Roy Keane, ex-atacante irlandês, comanda a equipe húngara do Ferencváros. E por fim, jogando na Sérvia, no tradicional Maracanã, lá na Sérvia, o Rajko Mitić, o estádio do Estrela Vermelha, a equipe sérvia perdeu em casa para o Pafos por 2-1. A equipe cipriota, atual campeão nacional, campeão inédito no Chipre, o Pafos, conseguiu uma vitória maiúscula fora de casa importante, largando na frente nessa eliminatória contra o Estrela Vermelha. O João Correia e o Pepe Rodrigues fizeram os gols do Pafos, o Bruno Duarte descontou para a equipe do Estrela Vermelha. No dia 26 de agosto, acontece o jogo de volta no Chipre para definir também um dos classificados à fase de liga da Liga dos Campeões da Europa. Você está acompanhando o episódio 148 do Zona do Euro aqui na Rádio Guaíba. Eu sou o Paulo Nunes. Daqui a pouco comigo estará a nossa produtora Ana Carolina Nazário para a gente seguir passando a limpo as principais notícias e destaques do velho continente do futebol europeu. Zona do Euro, claro, sempre destacando aqui na Rádio Guaíba todos os sábados o futebol europeu. Nesse episódio especial também no domingo, mas claro que você pode nos acompanhar a qualquer momento através do nosso Spotify, Guaíba Esporte lá no Spotify. Estão disponíveis todos os episódios do Zona do Euro, incluindo este, o episódio 148. Bom, gente, falamos bastante, desse play-off da Liga dos Campeões da Europa, e em especial para o confronto entre o Fenerbahçe e o Benfica, e nós dissecamos um pouco sobre o jogo, o confronto do técnico José Mourinho, português, contra o também português, o Bruno Lage, e tem o jogo da volta na próxima semana. Vamos ouvir agora os treinadores, o que eles falaram depois do jogo com a imprensa turca e também a imprensa portuguesa, sobre a avaliação desse primeiro confronto, que terminou empatado em 0-0 na Turquia e agora tem a volta em Lisboa. Vamos começar com o técnico da casa do primeiro jogo, José Mourinho, e a sua avaliação sobre o desempenho do Fenerbahçe nesse confronto diante da equipe do Benfica. José Mourinho, que quer conduzir o Fenerbahçe a títulos nessa temporada, ele chegou a falar sobre isso lá na imprensa turca, tem contrato por mais essa temporada com o clube turco, e ele está falando agora sobre esse jogo do Fenerbahçe contra a equipe do Benfica no play-off da Liga dos Campeões da Europa. Fala, José Mourinho. Não consegui marcar porque jogou contra um adversário que defendeu muito e bem, contra um adversário com experiência suficiente para quando ficou com 10 o jogo ter acabado. Souberam gerir o jogo, souberam utilizar as pequenas faltas e as faltas invisíveis, souberam utilizar a vontade do árbitro em acabar com isto também o mais depressa possível. E se calhar também não conseguimos marcar porque não temos muitas soluções para mudar a direção do jogo. É o que é. Este novo jogador que chegou ontem teria sido importante para nós hoje, porque é um jogador que nós não temos alas, não temos jogadores rápidos nas alas para poder dar uma direção diferente ao jogo. Mas acho que, não tendo sido um jogo bonito, foi um jogo de alto nível, foi um jogo competitivo, foi um jogo com uma equipa que quis empatar e empatou, e uma equipa que quis ganhar, mas não teve qualidade suficiente para o conseguir. Portanto, no fundo, é este o meu resumo do jogo.
Suya göre Anadolu Ajansı. Hocam çözüm üretmekten bahsetti. Aslında bu tür karşılaşmalarda falou sobre criar soluções, mas nestes jogos é criar uma solução, bolas paradas também. Fenerbahçe tem jogadores altos que têm origem de 1,85, criou muitas oportunidades, mas não conseguiu marcar, mesmo que seja, tem jogadores altos. O que queria dizer sobre esse assunto? Tenho a dizer que nós tivemos 3 pontapés de canto que a bola não passou do primeiro homem. E se te disser que hoje de manhã tivemos a trabalhar bolas paradas, estou a dizer a verdade. Tu podes ter jogadores com 2 metros, se a bola não passa do primeiro homem, não existe perigo. Eu recordo-me de 3, se calhar foram mais, mas eu recordo-me de 3 que a bola não passou o primeiro posto. Boa noite, Pedro Neves de Sousa, CMTV. Eu disse há pouco que só o Fenerbahçe quis ganhar este jogo. Sem crítica. Mas que o Benfica jogou aqui só para jogar para o empate, para levar a eliminatória para a segunda mão, e depois também, quando viu Artur Koglu do outro lado, na equipa de Benfica, pensou que a transferência, ou a eventual transferência, tinha caído de uma vez por todas? Pensei que o Benfica só pensou, e na minha opinião bem, só pensou no aspecto esportivo e não no aspecto económico. O Benfica tinha a possibilidade de vender o jogador por números importantes, mas deu completa prioridade à situação desportiva. O treinador quis pôr o jogador a jogar e de cima veio a luz verde para pôr a jogar. Portanto, acho que foram um clube grande, acho que foram um clube que não se preocupou com o aspecto financeiro, ou o aspecto financeiro viria na sequência de um hipotético apuramento para a fase de grupos, e puseram o jogador a jogar. Para mim não foi uma grande surpresa, honestamente. Boa noite, João Pedro Mendonça da RTP. Falou no quis empatar. Gostava que retomasse essa ideia, perguntando se o surpreendeu, se era essa a intenção de Bruno Lage, essa preocupação defensiva do Benfica face à sua equipe. Não, eu primeiro quero deixar claro, como já tinha deixado com o Pedro, que não é uma crítica de todo, mas obviamente que a equipa que começou e a maneira como jogaram, obviamente que teve uma intenção de parar uma equipa que eles também respeitaram, que eu fico contente que eles têm mais potencial do que nós, mas fico contente que eles tenham reconhecido a nossa capacidade e que seguramente viram-nos jogar aqui com o Feyenoord e obviamente que tiveram um cariz. Quando jogas no meio campo com o Florentino, Barrenetxea e Rios, e depois jogas com o Ausners na direita, mas a fazer de quinto defesa para o Dedic poder defender por dentro, estrategicamente é correto de acordo com os objetivos. Portanto, eu acho que fizeram bem, conseguiram o resultado que eles pensam que é um resultado bom para eles. De crítica, nada. Quem sou eu para criticar alguma coisa? Eu já joguei em Barcelona com 10 defesas, imagina. Do outro lado, o Bruno Lage, que assumiu na última temporada do Benfica, reorganizou a casa, reorganizou a rota do Benfica.
O clube foi vice-campeão português, conseguiu chegar na final da Taça de Portugal e agora tenta chegar à fase de liga da principal competição continental da Europa. A gente vai ouvir agora a avaliação do técnico, que há pouco estava aqui no futebol brasileiro, no Botafogo, o Bruno Lage, sobre esse trabalho no Benfica, mas a gente vai ouvir ele sobre esse jogo da Turquia e agora o Benfica que tem a decisão em Portugal. Vamos ouvir Bruno Lage, o técnico do Benfica. E o resultado disso foi a primeira parte que fizemos, que nos permitiu ter o controle do jogo, quer com bola, quer sem bola. Uma segunda parte em que também entramos bem no jogo, mas tentamos responder e ter mais um homem na frente com a saída do Enzo e meter Ivanovic, juntando Ivanovic aos dois homens da frente, para tentar vencer o jogo, porque estávamos a sentir que tínhamos mais espaço para poder jogar, especialmente entre linhas, mas infelizmente a estratégia com a substituição cai por terra com a expulsão, e a equipa depois foi muito competente a fechar o jogo. TV CNN. Boa noite, Henrique Mateus da TV e da CNN Portugal. Pergunto-lhe se a utilização do Aktürkoğlu como titular significa que ele vai continuar a representar o Benfica, e se me permite outra questão relacionada com o jogo. Na próxima semana, no jogo da decisão, esse jogo poderá ser acentuado com a toada que se assistiu hoje, com o respeito máximo entre as duas equipas? Não, mas o Aktürkoğlu é aquilo que eu lhe tenho disse ontem, que é a minha preocupação enquanto treinador, é ver o quanto ele está feliz de estar no Benfica e prepará-lo mentalmente e fisicamente e taticamente para os jogos. Isso é que é importante, e a entrada dele no 11 é exatamente por isso, por sentir que podia ser um jogador muito, muito importante para nós. Isso é a parte que eu controlo. As outras, eventualmente uma ou outra decisão sobre o mercado está na mão do presidente. Nos jogos, o respeito máximo é a riqueza tática do jogo. Nós olharmos para o nosso adversário, olhamos para aquilo que fizemos no jogo com o Eusébio Cup, olhamos para aquilo que o Fenerbahçe fez na primeira parte e na segunda parte com o Eusébio Cup, acompanhar o que o Fenerbahçe tem feito desse momento até aqui, e depois sentir que preparar o jogo da melhor maneira para os jogadores estarem tranquilos, confiantes e jogar perante esta equipa com enorme qualidade individual, com um treinador com enorme experiência neste tipo de jogos a iluminar, e penso que fizemos um bom trabalho nisso. Na preparação do jogo, os jogadores, mérito total deles, uma vez mais, pela interpretação da estratégia, a nossa forma de ver o jogo, e fomos os primeiros a reagir do banco, metendo mais um homem da frente para tentar ver o jogo. Infelizmente, os dois cartões amarelos quase seguidos ao Tino tiraram-nos essa possibilidade. RTP. Boa noite, Bruno. João Pedro Mendonça, RTP. O lado bom, o Benfica não sofre golos, controla o jogo. O menos bom, contei 2 remates até ao minuto 70, até à expulsão do Florentino, Rios e Aktürkoğlu. Porquê é que o Benfica remata tão pouco? Quantos remates tem o Fenerbahçe até aos 70? Não, eu estou literalmente a falar pois consigo há pouco. Eu sei. Não, isso aí está, foi um jogo. Nós jogámos com 2 homens na frente muito rápidos, com enorme capacidade para criar problemas ao Fenerbahçe. Todos os jogos têm a sua história. Estrategicamente, aquilo que nós preparámos o jogo foi ter o controle do jogo com e sem bola. Queríamos ter criado mais oportunidades. Foi nesse sentido, e a partir do momento em que estamos nos 60 minutos e começamos a ver que a outra equipa começa também a arriscar mais, porque eles também jogaram com 3 médios, 5 homens atrás e apenas 2 na frente. Quando esse espaço no meio começa a existir, nós lançámos um homem na frente com cerca de meia hora para tentar por aí. Porque uma das coisas que nós tínhamos de ter algum controle e algum cuidado, e quem analisa esta equipa do Fenerbahçe sabe, para além da forma de jogar, que são muito fortes nas transições, com muita gente por dentro, com 3 médios por dentro, com 2 avançados muito rápidos e a sair por fora,
e nós quisemos controlar o jogo assim. Primeiro com bola e também estar muito bem equilibrados e não lhes permitir essa transição. Por isso, esta foi a história. Eventualmente vai haver jogos em que vamos rematar e finalizar mais vezes, outras menos vezes. Estamos a meio da eliminatória, aquilo que queremos a curto prazo é os próximos 2 jogos no Estádio da Luz. Os nossos adeptos que façam uma enorme festa, quer com o jogo com o Tondela e o jogo com o Fenerbahçe, para nos ajudar a vencer o jogo com o Tondela e o jogo com o Fenerbahçe. A bola. Bruno Lage, boa noite. Nuno Reis para a Bola e a Bola TV. Pergunto-lhe qual a razão de ter mudado não apenas os jogadores, mas também o sistema, depois de ter vencido 3 jogos consecutivos, os últimos 3, e também, se me permite, peço-lhe uma explicação para este momento de intranquilidade de Trubin, que falhou em 2 jogos consecutivos, com o Estrela da Amadora, defendeu uma bola para a frente perigosa, e hoje também deixou escapar uma bola que acabou na trave. Obrigado. Sim, mano. Todos os jogadores têm o Trubin que falha uma bola, um ou outro jogador que falha um passe, que falha um remate. Zona do Euro, episódio 148 aqui na Rádio Guaíba. Para você que está nos acompanhando, sempre lembrando que a escalação do Zona do Euro que você acompanha aqui na Guaíba, você pode nos acompanhar também através do nosso Spotify, Guaíba Esporte. E o Zona do Euro tem a apresentação de Paulo Nunes com a produção da Ana Carolina Nazário e a mesa de áudio do Luciano Vargas, o nosso Pepão, e também na mesa de áudio o Luciano Vargas. A edição do Rafael Baldez, a coordenação de esportes do Rafael Pfeiffer, a gerência de jornalismo e esporte do Rafael Sequim e a direção geral de Claudinei Girotti. Para seguir o episódio 148 do Zona do Euro, nós falamos na primeira parte sobre a Liga dos Campeões da Europa e os playoffs finais, as últimas 7 vagas sendo definidas para a Liga dos Campeões da Europa. A Liga Europa e a Conference League também estão definindo vagas. Na Liga Europa ainda restam 13 vagas e elas estão sendo definidas através dos playoffs que estão acontecendo. E já os playoffs que vão colocar 13 equipes na fase também de Liga da Liga Europa, porque o regulamento é muito parecido com o da Liga dos Campeões da Europa. Tivemos os jogos de ida nessa última semana. A gente vai passar limpo agora esses jogos de ida para o guaibeiro que nos acompanha. Na Liga Europa, o Midtjylland da Dinamarca fez 4-0 no Cups no primeiro jogo em casa, um destaque para o Júnior Brumado, que fez 2 gols nessa vitória. Tem o jogo da volta na próxima semana, mas a vantagem é muito grande do Midtjylland. O Brann derrotou o AEK Larnaca por 2-1, mas tem o jogo de volta na casa da equipe do AEK Larnaca. O Malmo em casa fez 3-0 no Sigma Olomouc, também encaminhando a vaga, com 2 gols para o Hassabanovic. O Panathinaikos na Grécia derrotou o Samsunspor da Turquia por 2-1, mas tem o jogo de volta agora na Turquia. O Skandia derrotou o Ludogorets por 2-1, mas o jogo de volta agora é na Bulgária, o Ludogorets podendo, quem sabe, reverter. O Maccabi Tel Aviv em Israel derrotou o Dinamo de Kiev por 3-1, com 2 gols do Dor Peretz, só que o jogo de volta acontece em Kiev, na Ucrânia. O Zrinski perdeu para o Utrecht por 2-0 em casa. O Slovan Bratislava em casa perdeu para o Young Boys por 1-0. O jogo da equipe eslovaca, perdendo em casa. O jogo da volta na Suíça, o Bedia fez o gol da equipe do Young Boys, que vai definir em casa, quem sabe, uma vaga na Liga Europa. O Lech Poznan foi goleado pelo Genk por 5-1 em casa. Tem o jogo de volta agora na Bélgica. Uma grande vantagem do Genk, com 2 gols destaques para o Horovitsky, que marcou 2 gols nessa partida. O Rijeka fez 1-0 no PAOK, jogando em casa, no jogo na Eslováquia. O jogo da volta agora acontecendo na casa do PAOK, na Grécia. O Aberdeen e o Steaua Bucareste empataram por 2-2 na Escócia. Tem o jogo de volta agora na Romênia. E o Lincoln Red Imps foi goleado pelo Braga por 4-0 em casa. Salazar foi o destaque, fazendo 2 gols. O Braga joga em Portugal para definir a sua vaga também na Liga Europa. Na Conference League, também com playoffs acontecendo, inclusive os playoffs da Conference League são maiores, mas também tivemos os destaques para os jogos de ida para definir as vagas que faltam para preencher a Liga da Conferência da UEFA.
O Rosenborg, na Noruega, ganhou em casa do Mainz, da Alemanha, por 2-1. Tem um jogo de volta na próxima semana na Alemanha. O Haken fez 7-2 no Cluj, da Romênia, e vai tranquilo para o jogo de volta na Romênia. O Győr Eto, da Hungria, derrotou o Rapid Viena, da Áustria, por 2-1. O Gavrit fez os 2 gols da equipe do Győr Eto, mas tem o jogo de volta que acontece em Viena, na Áustria. O Wolfensberger derrotou o Omonia Nicosia por 2-1 e vai definir fora de casa a vaga. O Harun Spartans derrotou o RFS por 1-0. Tem um jogo de volta, né? Ainda para acontecer. Na Turquia, o Başakşehir perdeu em casa para o Universitar Craiova, da Romênia, e a equipe romena decide em casa. Tem a vantagem de 2-1 no primeiro jogo. O Celje fez 1-0 no Banik Ostrava, ainda tem o jogo da volta. Talvez o confronto mais badalado desse playoff, né? O Anderlecht e o AEK empatando por 1-1 o jogo na Bélgica. Tem o jogo de volta agora acontecendo na Grécia. O Dolberg fez o gol do Anderlecht, o Eliasson fez o gol do AEK. O Eliasson, que já se falaram nos noticiários que interessava ao Grêmio, recentemente fez o gol da equipe do AEK. Jogo de volta na Grécia para definir nesse confronto entre Anderlecht e AEK. O Strasbourg empatou em 0-0 com o Brøndby, o jogo da volta é na Dinamarca, a equipe francesa tropeçou em casa. O Levski Sofia, em casa, perdeu para o AZ Alkmaar da Holanda por 2-0, jogo de volta em terra holandesa. O Neman Guidono perdeu para o Raio Vallecano por 1-0, a equipe espanhola decide em casa a vaga. O Sparta Praga fez 2-0 no Riga, levando vantagem para fora de casa a equipe da República Tcheca. O time do Shakhtar Donetsk na Ucrânia empatou com o Servette da Suíça por 1-1. Tem o jogo de volta na casa do Servette. O Policia Zirtomir perdeu em casa para a Fiorentina por 3-0. E o jogo de volta acontecendo em Florença, na Itália, com grande vantagem da Fiorentina. O Breiðablik derrotou o Virtus por 2-1. Vai levar vantagem para fora de casa. O Drita derrotou o Diferendange por 2-1. Também com vantagem para levar para definir fora de casa. O Olimpia Ljubljana foi goleado pelo Noa por 4-1, com 3 gols do Omar Oluad. E a equipe do Noa tem uma vantagem e tanta para definir em casa. Para fechar os playoffs da Conference League, ainda por definir, né? O Jagiellonia fez 3-0 no Dinamo Tirana, jogo de volta na casa da equipe do Tirana. O Lausanne empatou com o Besiktas por 1-1. Tem o jogo de volta na Turquia. O Shelbourne fez 3-1 no Linfield, também grande vantagem para definir fora de casa. E os últimos 4 jogos: o Crystal Palace fez 1-0 no Fredrikstad, vai definir fora de casa, mas com vantagem para o time inglês. O Hibernian perdeu para o Legia Varsóvia em casa por 2-1 e a equipe polonesa decide em casa com vantagem. E por fim, o Santa Clara perdeu em casa para o Shamrock Rovers por 2-1, vai ter que definir fora de casa. E o Rakol derrotou por 1-0 o Arda Kardzali e agora tem o jogo de volta fora de casa, mas a equipe polonesa em vantagem por ter vencido pelo placar de 1-0. Então, portanto, passamos a limpo a Liga Europa e a Conference League, a Liga da Conferência, as outras 2 competições continentais da UEFA. Agora, no jogo de volta, né, os jogos de volta acontecendo na próxima semana, onde vamos definir as vagas para o sorteio, que é muito parecido com o da Liga dos Campeões, mas também acontecendo na sede da UEFA, e está marcado para ser em Zurique, na Suíça, né, na sede da UEFA, e aí vamos definir os caminhos também na Liga Europa e na Conference League. Assim como na Liga dos Campeões, a Liga Europa, na fase de Liga, são 4 jogos em casa e 4 jogos fora para a equipe sem repetir adversário. Já a Conference League são 3 jogos em casa e 3 jogos fora. São 6 jogos na fase de Liga da Conference League. Na próxima semana, então, as vagas finais serão definidas e depois, no mês de setembro, o sorteio, aquele grande sorteio da UEFA, para a gente definir tudo e aí conhecer os caminhos, tanto na Liga dos Campeões, na Liga Europa e na Conference League. Bom, agora nós vamos seguir o Zona do Euro e nessa parte final a gente vai falar sobre a regra do 50+1. Foi uma pesquisa da Ana Carolina Nazário, que está aqui com a gente, porque essa regra ela acontece principalmente no campeonato alemão.
Vamos entender o que é Ana Carolina Nazário, tudo bem? Tudo bem, Paulo? Pois é, nesse episódio hoje a gente vai falar um pouquinho sobre, que para alguns pode já ser do conhecimento, mas para outros pode ser curiosidade, que é essa regra 50+1 que existe na Bundesliga, né, relacionado à SAF, que é um assunto que a gente já vem comentando bastante aqui no Brasil, vem tendo uma repercussão e, para quem não sabe, isso também é um assunto falado na Europa. Pois é, a primeira e a segunda divisões, né, do futebol alemão, elas carregam essa particularidade que as diferencia de outros países de tradição. Essa chamada regra do 50+1 criada para manter a administração dos clubes com os seus sócios, né, Ana? Então, explica pra gente um pouquinho o que é essa regra, né? Porque você fez um vasto material de pesquisa pra gente entender um pouquinho da chamada regra do 50+1 do campeonato alemão. Bom, o que acontece, né? Ela tá em vigor desde 1999, ou seja, faz 26 anos que na Bundesliga essa regra é aplicada, que é a regra 50+1. Isso porque garante que um clube tenha a sua parte profissional controlada pelos seus sócios. E o nome remete à mínima parcela que deve ser pertencente aos grupos de associados, ou seja, realmente o que diz ali, 50% mais um voto, ou seja, a maioria absoluta. Ou seja, fazendo com que os clubes, mesmo se tornando clubes empresas depois, ou tendo grandes acionistas, ainda pertencem em sua maioria aos sócios desses clubes, ou seja, tudo precisando passar pelo departamento de sócios dos clubes. A regra ela é aplicada pela Federação Alemã e vale também para a segunda divisão, né, Ana? Não é só exclusivo da elite, né, da Bundesliga, também vale para a chamada Bundesliga 2. Sim, que seria a Série B do campeonato alemão. O propósito dela maior é impedir que os acionistas assumam o controle das instituições e apenas as administrem por questões financeiras, potencialmente vindo a desrespeitar os interesses dos torcedores e sócios. Além disso, a regra ela visa também garantir que não haja discrepância nos investimentos entre os clubes. Então, a principal motivo dessa regra existir, assim, além dessas questões econômicas, pegando a parte do torcedor, é realmente não descaracterizar o clube. Os seus costumes, as suas tradições, que é isso que liga com o seu torcedor, né? Então, além da parte financeira, é essa parte mais espiritual da regra, assim. No site oficial, né, até no material que tu separou aqui, colocado ali, né, que no site oficial da Bundesliga tem uma seção dedicada para tirar dúvidas sobre a chamada regra do 50+1. E basicamente o objetivo é que os torcedores continuem sendo tratados como fãs do futebol e não como meros consumidores, né? Essa é a preocupação que tem a Federação Alemã quando utiliza essa regra na Bundesliga, esse regulamento na Bundesliga. E sabe que isso a gente vê o reflexo dentro de campo, né, Ana? Porque o campeonato alemão, apesar da discrepância do Bayern em relação aos demais, principalmente, é um campeonato que é muito disputado entre as demais equipes. É que o Bayern acaba tendo a força econômica mais forte, mas fora o Bayern de Munique, os demais têm um certo equilíbrio na disputa, né? A gente vê isso e pelo que a gente vai entendendo dessa regra, e que é uma novidade, eu achei interessante essa curiosidade da regra do 50+1 do campeonato alemão, que inclusive nesse fim de semana está começando a temporada 2025-2026, ela visa trazer, né, que esse equilíbrio para os demais clubes também. Sim, e além disso, a Bundesliga ela é conhecida também por ser um campeonato que possui uma das torcidas mais fanáticas do mundo. Não só a torcida do Borussia, mas mesmo os times menores alemães, eles possuem suas torcidas de uma forma muito forte, muito organizada, assim, elas sempre se fazem presentes. Se os times jogam na Liga dos Campeões ou na Europa League, por exemplo, as torcidas elas vão em peso para os outros países. Elas têm essa ligação muito forte. Então, acaba sendo condizente com realmente a tradição que tem do campeonato alemão, né? A taxa de ocupação dos estádios na Alemanha beira aos 99%, né? Porque os carnês de ingressos dos jogos são todos vendidos antes da temporada. Por exemplo, essa temporada, os clubes que vão mandar os seus jogos em casa já venderam, né? Dos 17 jogos como mandante, já venderam quase todos esses ingressos. É muito difícil conseguir um ingresso para acompanhar um jogo da Bundesliga, né? Principalmente dos grandes, Borussia Dortmund, o tradicional Borussia Mönchengladbach, o Bayern de Munique, o Bayer Leverkusen, o próprio Eintracht Frankfurt também, são clubes que têm essa massa também consigo.
E a Bundesliga, ela também tem essa preocupação com o torcedor, tanto que o reflexo é casa sempre cheia, né, no campeonato alemão. Sim, tanto que no comunicado da regra da Liga Alemã de Futebol, da DFL, o estatuto, tá dizendo justamente isso que a gente falou, assim, tá realmente escrito dentro da seção que diz essa regra 50+1, que significa que os investidores privados comerciais não podem assumir o controle de clubes e potencialmente aprovar medidas que priorizem o lucro em detrimento dos desejos dos torcedores. Então é isso que a gente estava falando aqui. E a regra também, ela protege simultaneamente contra os proprietários imprudentes e salvaguarda os costumes democráticos dos clubes alemães. Então fica bem claro que é realmente essa preocupação com o torcedor, assim, desse espírito do clube preservado. E sobre essa questão das empresas, né, a gente tem lá na Alemanha empresas que têm seus clubes, né, a Audi, ela tem uma participação no Bayern de Munique, por exemplo, a empresa automotiva. A Mercedes-Benz tem no Stuttgart. A Red Bull com o Leipzig, né, com o clube alemão Red Bull Leipzig, que na verdade o RB até nem é de Red Bull, é de Hausenbauer, que é uma... Em que a maioria das pessoas elas já associam automaticamente com Red Bull. Por conta da Red Bull ser acionista, mas não a majoritária, até nem pode por conta dessa regra, mas assim a gente vai entendendo. A Volkswagen com o Wolfsburg, também da mesma forma, é acionista, mas não é majoritário, tem isso também. Sim, a gente pode pegar o Bayern de exemplo para explicar essas porcentagens, que os acionistas do time masculino eles se dividem dessa forma, assim, tentando ser mais simplificado. Existem mais de 300 mil sócios do clube e estes possuem 75% do controle acionário, ou seja, eles são a maioria absoluta, enquanto o restante é dividido entre Adidas, Allianz e Audi, cada parte com 8,3% mais ou menos das ações. Já em contrapartida, o Dortmund, que é um clube muito popular também na Alemanha, são 170 mil sócios, né? Cerca de 170 mil sócios que controlam apenas 4,6% da subsidiária que supervisiona o time masculino profissional e também a equipe de base, né? O time sub-19. Mas esse grupo também é responsável por gerir o Dortmund, e aí tem o time de base, né, que tem um nome específico, e a empresa criada para administrar os 72% de ações do clube, negociando inclusive com Bolsa de Valores. Por diferentes vias, as decisões se mantêm nas mãos dos sócios. Então, por mais que tenha uma acionista quase que majoritária, ainda tem algumas ações que fazem com que, mesmo assim, o associado ainda tenha a maioria dentro do movimento, dentro do direito de escolha dos clubes, né? E nesse caso, o exemplo do Borussia Dortmund, que é uma contrapartida do Bayern de Munique. E também é importante a gente falar que, apesar dessa regra ela se aplicar especificamente à Bundesliga Série A, primeira divisão, e a Bundesliga 2, a segunda divisão, os times que não estão nessas duas divisões da Bundesliga, eles já seguem a norma para que eles estejam adaptados quando alcançarem a promoção para a elite, seja da segunda ou da primeira. Então essa cultura já gera todos os times das outras divisões alemães pensando que, né, se eles conseguem essa classificação para subir de posição, eles não é uma preocupação que eles precisam ter, né? Isso é interessante colocar, né? Quem sobe da terceira para a segunda divisão, por exemplo, já está adaptado, mesmo que não seja uma obrigação na terceira divisão, mas porque na segunda vai ser, e se subir para a primeira, então também vai acabar sendo. Tem um destaque final ali interessante, Ana, nesse material que tu separou pra gente, que é a cultura do torcedor, né? O modelo de gestão sem fins lucrativos. Uhum. Porque em meio a essa abundância de sociedades anônimas que a gente tem, e na Alemanha alguns clubes dentro dessa forma, para clubes e dirigentes não é um problema, né? Em geral, em 2024, por exemplo, o diretor de marketing do Dortmund, o Caster Kramer, explicou essa relação direta da torcida com o clube, um encontro com jornalistas em Munique. E aí até tem a fala dele aqui, né? Somos lutadores, somos talvez submetidos às vezes, mas enquanto fomos autênticos e tivemos a confiança do torcedor em nosso modelo, de gestão no caso, né? Ninguém vai reclamar. Onde quer que cheguemos, será por nossas próprias forças. Isso nos dá mais orgulho do que receber dinheiro de qualquer lugar, seja por qualquer propósito. Isso foi em 2024, essa declaração. E aí a gente compara rapidamente assim, lembrar como é a Liga Inglesa, que é diferente. O Newcastle, por exemplo, foi adquirido por um fundo saudita, gerido por um clube saudita. Sim.
a família Glazer no Manchester United, o fundo Qatari, se não me engano, da Etihad, dos Emirados Árabes, na verdade, da Crystal Etihad. Palace, agora que a gente tá falando da polêmica. Textor, que agora saiu, né? O Emirados Eles saíram do mas grupo. O grupo ainda fica, né? Saiu o John Textor. O grupo Etihad com o City é diferente. Na Alemanha já é diferente dessa forma que é na Inglaterra, né? Sim, e até em 2024 também, que foi quando houve esse pronunciamento do diretor de marketing do Borussia, também foi seguido de protestos de torcedores que levaram dirigentes da Bundesliga a abandonar o projeto de vender investidores estrangeiros 8% dos direitos de comercialização da Bundesliga 1 e 2. Ou seja, já foi tentado, né, anteriormente, ano passado, a acontecer algumas mudanças nessa regra, mas nítido que a população alemã, né, os torcedores, não querem isso. Então eu acho que se eles tentarem modificar essa regra ou até ampliar, né, essa porcentagem, é muito difícil que eles consigam, porque isso está muito enraizado na cultura alemã. Então esses protestos certamente continuarão se tentarem tomar algumas medidas semelhantes. Então, em resumo, a regra do 50+1 da Bundesliga é essa que permite com que os sócios ainda tenham a maioria no controle dos clubes, né? Então as empresas podem estar dentro dos clubes, mas não com a sua maioria. Esse é o resumo dessa regra. Deixa eu te provocar um questionamento, Paulo. Se essa regra fosse aplicada na Premier League, tu acha que talvez ela se assemelhasse um pouco com outras ligas menores? Eu acho que se aplica porque o dinheiro diminuiria. Ia causar justamente esse impacto, que é o do dinheiro, que é o que a Premier League arrecada. Em relação ao que a Bundesliga arrecada, até a Premier League é mais. Porque a Premier League é o campeonato mais arrecada, mais né? arrecada do mundo, mais rico do mundo, assim, entre aspas. Se isso fosse aplicado na Premier League, eu acho que ia ter que mudar muita coisa, porque muitos clubes iam sentir, né? Iam perder esse aporte financeiro de que tem, como nós citamos há pouco, o Newcastle, o Manchester United, o próprio City, o Crystal Palace, e acho que levaria tempo. A Inglaterra ela é bem mais permissiva. Porque na Inglaterra são times grandes e times menores que tem isso, né? Como, por exemplo, na Espanha, não é o caso. Não, na Espanha a maioria são clubes associativos ainda. Mas Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid não são de nenhum grupo, então são associativos. Eles têm só... Talvez pudesse até, se essa regra fosse aplicada, vamos dizer, nos principais campeonatos da Europa, talvez a La Liga se destoasse mais. A La Liga e a França também, né? A França agora está permitindo mais também. Bom, Ana Carolina Nazário conosco aqui na explicação da regra do 50+1 da Bundesliga. Interessante esse tema, viu, Ana? Muito bom, muito bom. Gostou? Uma curiosidade aí pros nossos ouvintes. Olha, não sei se eu mesma não conhecia, então. Valeu a descoberta. Não conhecia. Eu sabia que as empresas geriam os clubes, mas não de forma majoritária. Isso eu não sabia. Interessante falar em Bundesliga, né? Começa nesse final de semana a temporada do Campeonato Alemão. Obrigado, Ana. Capaz, Paulo. Sempre um prazer. Semana que vem estaremos de volta, Ana Carolina Nazário, eu e o Zona do Euro. O episódio 148 vai ficando por aqui. A gente volta na próxima semana. Obrigado a todos que estiveram nos acompanhando, hein? Tchau! Zona do Euro. Apresentação Paulo Nunes.